Olá, eu sou Paulo Bisagio, engenheiro de saúde e segurança, sócio responsável técnico da Bisagio Engenharia do Trabalho. Estamos aqui para o segundo vídeo da série de 3 sobre o GRO e o PGR, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e o Programa de Gerenciamento de Riscos. No primeiro vídeo, nós demos uma visão geral sobre o assunto, falamos do relacionamento entre o GRO e o ciclo PDCA e também tratamos das empresas que estão desobrigadas a constituir o PGR. Nesse segundo vídeo, nós vamos tratar dos responsáveis pelo GRO, bem como seus elementos constitutivos e a periodicidade em que deve ser revisado. Também vamos abordar o PGR em relação ao inventário de riscos, nível de risco ocupacional e plano de ação. Em relação ao responsável do GRO, a legislação estabelece que a empresa, ou seu preposto, ou seu representante legal é o responsável pelo mesmo. Isso não quer dizer que essa pessoa não vai se cercar de pessoas especializadas para elaborar o gerenciamento de riscos ocupacionais. Nesse contexto, o GRO deve ser estabelecido por uma equipe multidisciplinar, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, técnicos de segurança, ergonomistas, psicólogos, enfim, profissionais que sejam capazes de identificar riscos e propor medidas de prevenção e controle para os mesmos. Assim, as empresas de consultoria que se propuserem assessorar as empresas deverão ter em seus quadros grupo de profissionais capazes de identificar perigos e propor medidas de proteção para mitigação ou eliminação dos mesmos. O GRO ele é um processo contínuo e deve ser revisado no mínimo a cada 2 anos, ou 3 se a empresa for certificada. Para a elaboração e implantação do GRO, é necessário consultar os trabalhadores, sejam eles gerentes, pessoal da engenharia, pessoal da manutenção, operários, pessoal da CIPA, ou seja, o GRO deve ter a participação do maior número de trabalhadores possíveis, bem como devem ser comunicados os riscos e o plano de ação aos mesmos trabalhadores. O GRO deve ser elaborado e implementado por estabelecimento e deve ter no mínimo 3 grandes elementos constitutivos. O Programa de Gerenciamento de Riscos, que deve ser capaz de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os perigos. Um procedimento para análise e investigação de acidentes e doenças relacionadas com o trabalho e um procedimento para atendimentos de emergência. Esses são os 3 grandes elementos constitutivos do GRO. O PGR deve ser elaborado e implementado por unidade operacional, setor ou atividade, ficando a sua definição a critério da empresa. O PGR deve ter 2 grandes elementos constitutivos: um inventário de riscos ocupacionais e um plano de ação. Esse inventário de riscos ocupacionais deve tratar dos riscos físicos, químicos e biológicos, como já era feito no PPRA, mas também deve abordar os riscos ergonômicos e psicossociais e os riscos de acidente. Uma vez que os riscos foram identificados, os mesmos devem ser classificados, ou seja, deve ser estabelecido o nível de risco ocupacional para cada um deles. Como é que se faz isso? Isso é feito através de uma matriz, onde deve ser considerada a severidade de cada risco, bem como a sua probabilidade. O cruzamento dessas 2 informações, severidade e probabilidade, vai dar uma classificação. E essa classificação vai servir para priorizar quais riscos devem ser tratados primeiro. Além disso, essa classificação vai servir para tomada de decisão de quais agentes devem ser avaliados qualitativamente e quantitativamente. Uma vez que os riscos foram priorizados, agora deve ser feito um plano de ação. Esse plano de ação deve conter no mínimo, além da ação, obviamente, um responsável, um prazo, uma meta e o custo. Tudo isso visando uma melhoria no desempenho de segurança e saúde no trabalho. Assim estamos terminando o segundo vídeo. No terceiro e último vídeo nós vamos tratar de como o PGR se relaciona com alguns setores das empresas, tais como saúde e segurança no trabalho, RH, jurídico e financeiro. Também vamos dar alguns exemplos de riscos e controles e, por fim, vamos falar do papel das consultorias
para as empresas. É isso. Te espero sexta-feira. Até breve.